trust me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet. A vila de Alcotim, no Algarve, recebeu a primeira prova do Campeonato Nacional de Esperanças de Canoagem, campeonato inteiramente dedicado aos escalões de formação para atletas entre os 8 e os 16 anos. A organização da Federação Portuguesa de Canoagem, em parceria com o clube local, o Grupo Desportivo de Alcotim, com o apoio do município e da União de Freguesias de Alcotim e Pereiro, e sempre também com o apoio dos Jogos Santa Casa e do Instituto Português do Desporto e Juventude. Primeira etapa muito concorrida, com mais de 500 atletas de todo o país a competir neste evento, que é constituído por provas em circuito, com um total de 24 regatas entre caiaques e canoas de 1 e de 2 lugares, masculinos e femininos. As regatas são repartidas por categorias, sendo os atletas divididos por idade e por tipo de embarcação, quer seja caiaque ou canoa. De acordo com a idade dos atletas, as distâncias variam entre os 2 e os 6 km. O Campeonato Nacional de Esperanças é constituído por 3 provas, contando para a classificação final a soma das 2 melhores classificações obtidas. Depois de Alcotim, a etapa seguinte realiza-se em Ois da Ribeira, concelho de Águeda, ficando a etapa final atribuída a Marecos, Jovim, concelho de Gondomar. Esta foi a terceira vez consecutiva que a pequena vila de Alcotim recebeu uma etapa do Nacional de Esperanças, uma organização que de ano para ano tem melhorado e garantido excelentes condições para a realização de um evento desta envergadura. E esta é a passagem da categoria K2 iniciados masculinos, no lado oposto à largada, categoria que cumpria apenas uma volta de 2 km. A dupla do Náutico de Ponte de Lima liderou de início, mas Filipe Ribeiro e António Canelas do Fluvial Vila Condense acabariam por vencer, com pouco mais de 10 segundos de vantagem sobre João Sousa e Gonçalo Gomes. Fluvial Vila Condense que venceria em 4 categorias, com uma prestação coletiva apreciável. Terceiro lugar para os atletas do Náutico Alentejano, Duarte Machado e Miguel Matiote. No K2 iniciados femininos, desapontamento para as jovens de Ponte de Lima, Matilde Fernandes e Matilde Moraes, que venceriam a prova, mas viriam a ser desclassificadas por falta do peso regulamentar. Desclassificação que abria caminho à vitória das atletas da casa, Luana Lopes e Sara Melo, naquele que foi o único pódio do Grupo Desportivo de Alcotim, mas as prestações coletivas não se fazem apenas de pódios e o facto é que a equipa anfitriã terminaria no top 10 por clubes. O litoral alentejano, equipa de Vila Nova de Mil Fontes, em destaque nesta categoria, ao ocupar os restantes lugares do pódio, com Mariana Piteira, Catarina Agostinho e ainda Sofia Lourenço, Maria Cabecinha, na segunda e terceiras posições, respectivamente. Foi, sim. Largámos muito bem. E depois, o resto dos 2 km? Também foram correndo bem. Mas mais para o final, elas começaram a passar-nos um pouco o segundo lugar. No K1 iniciado masculino, o jovem do Náutico de Cristuma, António Tavares, isolou-se nos metros iniciais e controlou bem a prova, acabando por vencer. Este jovem que tinha dado excelentes indicações nos nacionais de fundo, onde também triunfou. Na sua perseguição e com um grande trabalho de equipa, 2 atletas dos gemeses, Vítor Val e Rodrigo Azevedo, a terminarem na segunda e terceiras posições, respectivamente, a apenas 2 segundos do vencedor. Espetacular filmagem aérea do alinhamento para mais uma largada deste Nacional de Esperanças 1 em Alcotim. Recordo que tivemos um total de 24 regatas. Desta feita foi o K1 iniciado feminino, jovens atletas entre os 11 e os 12 anos de idade. Podemos ver que a maioria das atletas se encosta de imediato à margem, portanto à direita do ecrã, para tentar evitar a corrente do rio que se fazia sentir. Nestas provas todos os pormenores contam.
Poucos momentos depois, largaram as atletas da categoria menores, com apenas 9 a 10 anos de idade. Todas estas categorias cumpriam uma volta de 2 km. Aqui a destacarem-se de imediato dois jovens, o Filipe Buzel, dos Castores do Arado, e o Ian Vilaça, do Clube de Canoagem da Mora, de caiaque branco à direita do ecrã. Vitória destacada no K1 iniciado feminino para Ana Pinto Ramos, do Sporting Clube de Aveiro, com 30 segundos de vantagem. E para os restantes lugares do pódio assistimos a um bonito sprint final entre Francisca Lopes, do Náutico de Ponta de Lima, e Érica Lopes, do Clube do Mar Costa do Sol, com a última a ser apenas 9 décimos de segundo mais rápida, conquistando o segundo lugar. Nos menores masculinos, os mesmos atletas que se destacaram no início isolaram-se na frente. Filipe Buzel, dos Castores do Arado, na imagem a demonstrar boas qualidades técnicas, conseguiu uma pequena vantagem e acabaria mesmo por vencer com 7 segundos de vantagem sobre o Ian Vilaça, do Clube de Canoagem da Amora, e o último lugar do pódio para Francisco Martins, do IDEC de Cacia. Nas menores femininas, as jovens atletas dos meses dominaram a frente, com Inês Fernandes a vencer e a sua colega de equipa Beatriz Sá a terminar na segunda posição. No terceiro lugar, mais uma atleta algarvia, desta feita Iara Bebiano, dos Castores do Arado. Imagem da primeira largada com embarcações canoas, onde os atletas pagaiam com um joelho apoiado, utilizando uma pagaia de apenas uma pá. A regata de canoa que estamos a ver é da categoria cadete feminino. As canoas no feminino que estão apenas no seu terceiro ano de participação e que neste momento têm uma pontuação bonificada para o dobro, como forma de incentivo desta categoria. As canoas no feminino que se tornaram um movimento global que culminou com a sua inclusão no programa dos próximos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Em Portugal estão a crescer em quantidade e qualidade. A título indicativo, a vencedora aqui em Alcotim na época passada cumpriu o percurso em 15 minutos 17 segundos e este ano a vencedora Sofia Peixoto, do Náutico de Crestuma, a necessitar de apenas 13 minutos e 22 para cumprir o circuito. Há pouco vimos que Beatriz Lamas, do Ponte de Lima, teve dificuldade na viragem e acabou por perder tempo precioso, acabando a mais de um minuto da vencedora. A vencedora, como já foi referido, foi a atleta do Náutico de Crestuma, Sofia Peixoto, ela que na época passada se tinha sagrado vice-campeã nesta categoria, a começar o Nacional de Esperanças deste ano com uma vitória. Segundo lugar para o Náutico de Ponte de Lima, por intermédio de Beatriz Lamas, e a fechar o pódio a atleta do Náutico de Prado, Daniela Braga. As condições do Rio não ajudaram muito, mas como já estou habituada a rios assim difíceis, foi uma maneira que me ajudou também a ganhar vantagem sobre os adversários. No K2 menor feminino, a vitória foi para a dupla Beatriz Boa Vista, Beatriz Viana, do Náutico de Prado. Nos menores masculinos, nova vitória para o Fluvial Vilacondense por desclassificação da dupla do Náutico do Litoral Alentejano, que vemos aqui a passar a linha de meta em primeiro lugar, mas é assim, as regras são para cumprir e o primeiro lugar iria mesmo para os vilacondenses Diniz Azevedo e Gonçalo Silva. Eles que se emocionaram no pódio foram seguidos pelas duplas do Clube de Canoagem Scalabitano na segunda posição e do Saavedra Guedes em terceiro. Maria Araújo Mota venceu destacada a categoria C1 infantil, seguida da sua colega de equipa, também de Ponte Lima, Mariana Lopes, e a fechar o pódio, Maria Ferreira, do Náutico de Crestuma. Treinar muito e esforçar-me para manter o primeiro lugar. E aqui tínhamos uma estreia com a participação pela primeira vez de canoas femininas bilugares,
com o pódio a ser dominado pelo Náutico de Prado, com as duplas Mariana Araújo, Beatriz Souza e Lia Raposo, Adriana Peixoto. O Náutico de Prado que terminou a classificação coletiva na terceira posição com 223 pontos, sendo que 120 pontos foram obtidos exclusivamente em embarcações canoas. Eu acho que o facto de nós não termos irado e termos terminado a prova, eu acho que foi essencial para nós e acho que era esse o nosso objetivo. Prestem atenção. Preparados? Já! E passamos para a categoria K1 infantil masculino, atletas entre os 13 e os 14 anos e que cumpriam 2 voltas ao circuito num total de 4 km. As regatas de infantis são sempre muito concorridas e disputadas. Esta regata não foi exceção, com um grande grupo de concorrentes a seguirem juntos na frente durante grande parte da prova. O K2 infantis femininos largava poucos minutos depois, com as duplas do Marecos e do Litoral Alentejano a isolarem-se nos primeiros metros. Embarcações branca e azul. Na frente da corrida do K1 infantis masculinos e numa altura em que os atletas cumpriam a primeira viragem, podemos ver à esquerda do ecrã o momento em que João Duarte se isola na frente depois de um ataque fortíssimo na viragem. O jovem atleta do Clube de Canoagem da Amora, que na época passada venceu no seu primeiro ano nesta categoria, a começar de melhor forma rumo à revalidação do título nacional. 18 minutos e 45 segundos foi o tempo do vencedor. Rui Cardoso do Sporting Clube de Aveiro terminou na segunda posição e Nuno Almeida do Clube de Canoagem de Ovar a fechar o pódio. De referir que o Sporting Clube de Aveiro terminou num excelente 6º lugar coletivo, subindo 10 lugares em relação à época passada e alcançou um total de 6 medalhas. Eu não arranquei muito bem, mas depois, antes da rondagem, na primeira rondagem, consegui passar para a frente e a partir daí foi só controlar a prova. A dupla do Náutico de Marecos, constituída por Beatriz Moreira e Lara Teixeira, seria a vencedora em K2 infantis, seguida das atletas Micaela Silvestre e Maria Santos do Litoral Alentejano. Equipa de Mil Fontes que impressionou com um 4º lugar coletivo, depois de, na época passada, terminarem aqui na 10ª posição. Um clube a ter em conta no futuro para um pódio coletivo. Para esta primeira entrega, vamos pedir a colaboração do Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal. Bravo, Tiago! Bravo, Tiago! Temos então E o último lugar do pódio para a dupla do Ponte de Lima com Cristiana Silva e Beatriz Caldas. Arrancámos bem e depois foi só controlar. E passamos para a categoria K2 cadetes femininos, atletas entre os 15 e os 16 anos de idade, que cumpriam a maior distância destes nacionais, 3 voltas num total de 6 km. Destaque nesta prova para a equipa do Fluvial Vila Condense, que sem surpresa se isolou na frente, logo nos primeiros metros. Esta equipa, constituída por Maria Oliveira e Beatriz Rodrigues, já havia vencido a Taça de Portugal de Tripulações a esta época e apresentava-se como favorita à vitória. meus amigos, Novamente com a categoria de infantis, desta feita o K2 masculino. As embarcações K2 caiacas bilugares têm 6 metros de comprimento e obrigatoriamente um peso mínimo de 18 kg. Esse peso mínimo é controlado no final de cada regata pela equipa de arbitragem. Como há pouco referimos uma desclassificação por falta de peso mínimo regulamentar, foi dessa forma que foi detectada a falha. Essas diferenças são de apenas umas gramas, mas o suficiente para levar à exclusão da prova. Mais uma regata muito concorrida com as cadetes femininos em K1, aqui também com uma clara favorita à vitória, Maria Gomes, do Náutico de Crestuma, que se tinha sagrado campeã nacional de fundo e a apresentar credenciais para voltar a vencer. Podemos vê-la de embarcação azul e branca e equipamento vermelho.
Campeonato Nacional de Fundo, que se realizou cerca de um mês antes em Melres, Gondomar, deu boas indicações de quem poderia estar em melhor forma neste Nacional de Esperanças. Nas canoas infantis masculinos tínhamos 2 atletas do Náutico de Ponta de Lima em destaque, Ricardo Lopes e Tiago Almada, que tinham feito uma dobradinha nos Nacionais de Fundo. O Náutico de Ponta de Lima que venceu a nível coletivo, mas curiosamente das 5 categorias que venceu individualmente, todas elas foram de canoas. E ali o momento em que um dos atletas das canoas bilugar caiu à água, a perder tempo precioso, mas isso não os vai impedir de alcançar um excelente resultado. Destaca no K2 infantil masculino para a dupla da Arcor de Ois da Ribeira, local que receberá a segunda prova destes nacionais, a dupla constituída pelos irmãos Brinco, Manuel e José, que são filhos de um grande nome da canoagem, António Brinco, com 2 presenças em Jogos Olímpicos e que se mantém ligado à canoagem e muito ativo. Nesta dupla, o Manuel é o mais velho e juntos venceram estes nacionais há 2 anos na categoria de iniciados. Agora que voltam a estar na mesma categoria, desta feita infantis, a regressarem às vitórias com o tempo de 18 minutos e 30 segundos, 18 segundos mais rápidos que João Ferreira, Rafael Oliveira do Ligadura, ficando a dupla Miguel Oliveira e Vítor Pinho do Arnelas na 3ª posição. Nós arrancámos bem, tentámos ganhar logo uma posição favorável e depois foi controlar até ao fim. No K2 cadete feminino, sem surpresa, a equipa do Fluvial Vila Condensa manter a liderança e acabariam mesmo por vencer com mais de 1 minuto de vantagem. Esta foi a 3ª medalha de ouro conquistada pelo Fluvial, de um total de 4 ouros, todos eles alcançados curiosamente em tripulação, dominando a categoria cadete K2, onde venceram em femininos e masculinos. Aqui a chegada de um ângulo diferente. Segundo as classificadas, Catarina Garrido, Esmeralda Susana, do Saavedra Guedes, e o 3º lugar para Clarice Moreira, Margarida Sardo, do Sporting Clube de Aveiro. No final foi um pouco complicado, que as condições não eram as melhores na água, tivemos um pouco de complicações no equilíbrio, mas no final conseguimos ter os resultados que queríamos. Maria Gomes, no K1 cadete feminino, seguia isolada na frente, rumo à vitória, mas a luta pelas restantes posições do pódio foi muito renhida, com 3 atletas para apenas 2 medalhas. Filipa Santos, dos Meses, seria a mais forte no sprint final, arrecadando a medalha de prata, seguida de Beatriz Santos Costa, do Náutico de Ponte de Lima, a apenas 3 segundos. Tentei controlar durante a prova, vi mais ou menos onde é que iam as minhas adversárias, se estivessem a aproximar-se tentava ir mais para a frente, mas correu bem, não foi nada assim muito difícil, mas também não foi fácil. Foi uma prova incrível. Ricardo Lopes venceu destacado na canoa individual na categoria infantil masculino, seguido pelo seu colega de equipa Tiago Almada. A seguir aos atletas do Ponte de Lima ficou Nuno Guedes, do Náutico de Crestuma. O Náutico de Ponte de Lima alcançou um total de 14 pódios, vencendo destacado a pontuação coletiva. Na C2 infantil, a dupla do Náutico de Prado, Luís Rodrigues Fernando Boa Vista, teve uma espetacular recuperação, depois de um início muito atribulado, com um dos atletas a cair à água após a largada, como vimos há pouco. Segunda posição para os limianos Manuel Carvalhosa Tomás Sousa e a 3ª posição para os seus colegas de equipa Éric Casemiro, Tiago Matos. Houve um imprevisto, eu virei logo no início, no arranque, mas depois consegui recuperar e conseguimos obter o primeiro lugar.
Uma das regatas mais esperadas e sem dúvida a categoria mais rápida de todas em prova, o K2 cadete masculino trouxe-nos uma regata muito competitiva e com drama à mistura, onde uma das embarcações favoritas teve o infortúnio de virar e ver comprometida a possibilidade de lutar pela vitória. Foi a dupla do Ponte de Lima, constituída pelo campeão nacional de fundo Francisco Lopes dos Santos e por Bruno Brasileiro, eles que surgem na imagem na frente da prova de embarcação branca e equipamento tradicional amarelo e azul. Saída das canoas cadetes individuais e bilugares, numa altura em que se fazia sentir algum vento lateral que dificultava a vida aos atletas, especialmente às embarcações canoa, como as que aqui vemos. Eu recordo que não tem leme, sendo que a direção da embarcação é toda feita pela ação da pagaia na água. Saída da última regata de infantis, desta feita ao K1 feminino, que cumpria 2 voltas num total de 4 km. Na frente do K2 cadete, com o Ponte de Lima já de fora, 3 equipas lutaram até aos últimos metros pela vitória. A equipa do Fluvial Vilacondense, constituída por Gonçalo Garcia, Tiago Barreto, foi a mais forte no sprint, batendo a dupla do Sporting Clube de Aveiro, João Coelho, Alexandre Pinto. Quanto à equipa do Náutico do Litoral Alentejano, cometeram um erro nos metros finais, desviando a embarcação para a zona onde se fazia sentir mais corrente do rio, e assim Mateus Luís e Rodrigo Machado a terem de se contentar com o 3º lugar. A prova foi um bocado sofrida porque largámos mal, mas com o tempo fomos subindo aos poucos, mantendo a calma, muita força, e foi o que nos levou ao pódio em primeiro lugar. Mas o importante é manter a calma e olhar para a frente e dizer que é possível chegar lá com o treino que fizemos e acreditar. Beatriz Bessa do Marecos, clube que irá organizar a última prova destes nacionais, esteve muito bem nesta regata, isolando-se na frente e vencendo com 17 segundos de vantagem. Uma excelente prova para a atleta que tinha falhado o pódio no Nacional de Fundo, aqui em Alcotim, a mostrar grande qualidade. Na luta pelo 2º lugar, Mariana Rodrigues, da Associação Náutica da Torreira, conseguiu fugir à sua adversária para terminar com 4 segundos de vantagem à frente de Sofia Cruz Lopes, dos Meses. Ao início foi um bocadinho complicado, porque estava difícil de largar as adversárias, mas na segunda viragem consegui deixá-las para trás. Na C2 Cadetes, mais uma vitória para o Náutico de Ponte de Lima, por intermédio de Luís Varajão, Marco Guimarães, com uma excelente coordenação nesta tripulação em que ambos pagaiam do lado direito. Bonita imagem aérea captada com o drone, onde é possível apreciar ao pormenor a técnica desta dupla. Segundo lugar nesta regata para a equipa do Náutico de Prado, Miguel Carabana, Marco Oliveira, a 22 segundos dos vencedores, e a terceira posição para a equipa do Ligadura, constituída por Francisco Moreira, Fernando Pinto. Correu-nos muito bem. Depois do arranque, foi só manter, correu bem, correu muito bem. O arranque foi a parte mais importante. Também tivemos preocupados ali, mais ou menos na parte da viragem, porque eram muitas ondas e nós chegávamos muito beira das boias e podíamos virar ou alguma coisa assim parecida. Era complicado de dar as voltas. E quem se deu muito bem nas condições difíceis que se faziam sentir foi o César Soares do Ligadura, que faz com que pareça fácil dominar esta embarcação, mas para quem já teve a oportunidade de experimentar, sabe que a canoa individual é a mais difícil de todas as embarcações da canoagem. O colega de equipa Diogo Soares surpreendeu o campeão nacional de fundo nos metros finais para dar a dobradinha à equipa do Ligadura e o limiano Rodrigo Amaral a ter de se contentar com a terceira posição.
Liderei a prova, consegui manter sempre até ao fim e fui sempre a manter até o final. Última prova destes nacionais e também uma das mais aguardadas, o K1 Cadetes, contou com o maior número de participação de atletas masculinos de todas as regatas. Saída muito rápida de Iago Babiano dos Castores do Arado, ele que estará em destaque ao longo desta regata. Podemos vê-lo aqui ao centro. Ele ao princípio que se isolou, aqui está o grupo perseguidor, mas optou depois por aguardar um pouco. A regata muito disputada com várias trocas de ondas entre os atletas do grupo da frente, grupo inicial constituído por Iago Babiano, Bruno Macedo, Rodrigo Lopes e João Castro da Silva, aqui à passagem à primeira volta. O grupo que viria a ser alcançado pelos perseguidores Tiago Lopes, Hugo Martins e Gil Cruz, eles que passaram juntos na segunda volta. Gil Cruz do Sporting Clube de Aveiro, que esta recuperação vai-lhe render um lugar no pódio, fez uma grande prova. Depois, no final da terceira e última volta, Iago Babiano iria destacar-se de novo, ao liderar um ataque que iria quebrar o grupo e levá-lo à vitória. Quinta medalha de ouro para os algarvios dos Castores do Arado, o único clube que conseguiu esse feito nesta primeira prova. Segundo lugar num grande sprint final para Bruno Macedo do Náutico de Prado, seguido de Gil Cruz, que veio de trás para assegurar o último lugar do pódio e a dar mais uma medalha de bronze para o Sporting Clube de Aveiro. Quando estávamos quase a chegar à penúltima rondagem, eu estava a ver que estava um grupo muito grande e que ia, se mantivesse funcionando onde eu estava, ia ficar muito com problemas na rondagem, por isso que decidi arriscar e acelerei para a frente. Por acaso os meus colegas também, foi no sítio onde havia baixo, não conseguiram acompanhar e depois foi a morrer até ao final da prova. Vitória coletiva para o Ponte de Lima, com 631 pontos, que lidera agora a prova, seguido do Náutico de Crestuma, a conseguir 342 pontos, e do Náutico de Prado, com 223. O top 10 coletivo com destaque para o quarto lugar do Náutico do Litoral Alentejano, seguidos de perto pelos Meses e pelo Sporting Clube de Aveiro. Sentimos-nos bem, não foi uma vitória fácil, tivemos alguns problemas, tivemos embarcações que alcançaram o primeiro lugar, mas devido a uns problemas de pesagem foram desclassificados, a pontuação podia ser muito maior do que o que foi, e pronto, e continuamos nesta onda de vitórias, não é? Foi um balanço positivo, o São Pedro ajudou, prometia muito vento e alguma chuva, aguentou-se até ao fim da prova sem vento e sem chuva. Como todos os anos temos dificuldade no espaço, é um espaço pequeno, mais um ano conseguimos, toda a gente coubesse, acho que estamos todos de parabéns. É sempre um prazer para nós e uma alegria receber cá este conjunto de cores e este conjunto de pessoas que ao longo de todo o país nos visitam neste dia, e é para nós um privilégio e ao mesmo tempo significa também para aquilo que são a equipa de Alcotim, que se desloca anualmente por todo o país e que é figura assídua nos pódios, é um reconhecimento também para eles, do trabalho que eles desenvolvem nesta prova, neste campeonato, nesta modalidade que é muito apreciada e que faz parte do nosso ADN aqui em Alcotim. Tivemos uma prova com muita participação, portanto, ano para ano, a canoagem tem tido mais jovens a escolher a nossa modalidade como a sua modalidade de eleição, quase 600 jovens, 35 clubes nacionais. O tempo também ajudou, portanto, penso que a organização está de parabéns, principalmente aqui o Grupo Desportivo de Alcotim, o clube local, que faz uma excelente organização todos os anos. A segunda fase deste campeonato será disputada em Ois da Ribeira, no concelho de Águeda. Da nossa parte é tudo, até uma próxima oportunidade para mais canoagem.